Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Então, nós vimos aqui o exemplo, né, do doce indiano que se torna prasada através de determinados rituais, né, em determinados locais considerados sagrados. Então, aquilo que era um doce, né, se tornou um prasada. Qual é a diferença quimicamente falando, fisicamente? Nenhuma, né? Se você fizer as análises, a substância e a configuração química é a mesma. Então, não tem nada a ver com as suas características e atributos perceptíveis, né, através dos órgãos sensoriais, mesmo através de determinados instrumentos científicos, né? É algo puramente não perceptível. É algo que pode ser obtido somente através de uma compreensão. E isso é muito bacana. Isso é o que convém no estado divino para aquilo que antes era simplesmente um lado, um docinho. Isso significa divinização do doce. Então, agora o doce, através desta visão, ele tem um status de algo que foi abençoado, divinizado, né? E que chama a minha atenção e eu recebo com uma atitude totalmente diferente. Como é que eu consegui ver isso? Através da compreensão, né? Essa compreensão, ela precisa produzir uma mudança de perspectiva, né? É uma mudança de perspectiva, eu costumo dizer perspectiva, a nova perspectiva de conhecimento, né? Então, eu tenho uma nova perspectiva fundada neste conhecimento que modifica o relacionamento entre eu, essa entidade, e aquilo que eu percebo. Essa mudança de perspectiva, ela só é possível através de uma compreensão ou um conhecimento profundo, né, a respeito da natureza divina de tudo que existe neste universo. O princípio divino por trás de tudo. Aí o Swami nos diz aqui que o ateu ele olha para o mesmo mundo que os devotos olham, vive no mesmo mundo que os devotos vivem. Então, para o ateu, o mundo nada mais é do que matéria, né? Com configurações, né? Fórmulas químicas, ou na estrutura subatômica, né? Ele vai ver os nêutrons, os elétrons, os prótons, e o dinamismo de tudo aquilo, né? Espaço, partícula, energia. Então, para um ateu, né? Ele só vê a matéria, né? Ou no máximo ele consegue ver a matéria sutil. Esse é o ateu, né? Mas ele não consegue ver nada de divino em tudo isso. É por isso que os cientistas procuram essa tal da partícula Deus, né? Há muito tempo. E eles não conseguem identificar a partícula Deus porque eles não conseguem ver, né, o divine principle, né, o princípio divino por trás daquelas, né, de tudo aquilo que eles estudam a nível micro ou na nível macro. Eles olham para tudo aqui, mas onde é que está o divino? Onde é que está Deus? Eles não têm a visão que os permitam encontrar, entendeu? A ver, desenvolver esse darshana, essa visão da natureza de Deus, né? Não importa o quanto inteligente esses cientistas possam ser, mas é uma outra coisa, né? A espiritualidade religiosa permite ao indivíduo ser sábio. Sabedoria não é simplesmente inteligência. Existe uma montanha de pessoas inteligentes que não são sábias. Então, esse aspecto divino é aquilo que nos permite essa transformação interior. Quando eu aprendo a ver o mundo como divino, aqui o Swami usa uma palavra que eu usei hoje também aqui. Quando eu desenvolvo, né,
eu assimilo esse conhecimento e desenvolvo essa mudança de perspectiva, o mundo apresentará uma característica extra, né? Eu especulei, abordei, né? Usei essa palavra extrasensorial, porque não é meramente extrasensorial e não é simplesmente mística esotérica, mas tem alguma coisa extra, né? Essa extra é derivada da assimilação direta da natureza divina, de tudo aquilo que existe no universo, que é a visão cósmica de Ishvara, Visvarupa Ishvara, como tudo que ocorre e a inteligência por trás de tudo, né? Então, é uma característica extrasensorial que não é simplesmente obtida através dos cinco sentidos, né? Contatando os elementos físicos, né? Você vai ter um outro pramana, um outro modo, um outro instrumento através do qual você obtém esse aspecto divino por trás de todos os namarupas, que são configurações dos gunas, que existem propriedades específicas, né, etc, etc, mas você vai ter uma visão religiosa, espiritual, da natureza divina, do princípio divino por trás de tudo. Portanto, quando eu aprendo, desenvolvo esta visão do mundo como algo divino, eu vou estar desfrutando desta visão, deste darshana do Senhor todo o tempo. Porque nós já vimos isso, né? Eu estou falando que os devotos menos avançados, eles querem coisas do Senhor, eles pedem coisas, eles trabalham, né? Fazem todos aqueles tapas e para invocar o Senhor. E o Vedanta não critica esta visão mais infantil, mas nós do Vedanta, Krishna, ele diz que uma visão melhor é uma visão desta natureza expressa através do princípio divino por trás de toda a manifestação do cosmos, né? Por quê? Porque aí você não precisa de, né, ir para aqui, para ali, trabalhar, mas ele está sempre disponível em torno de cada um de nós, né? A mim, parece, o Vedanta é sempre estruturado e sustentado por pura lógica, né? Então, quando você olha a beleza do aspecto lógico do Vedanta, uma pessoa inteligente não consegue haver realmente uma disputa intelectual contra essas exposições, porque é tão simples. Você quer ser um devoto? Seja um devoto que, uma vez você obtém esta perspectiva de percepção, de visão, né? Você não precisa fazer mais nada, porque ela está bem estabelecida na sua mente, né, religiosa e espiritual. Agora você vê o princípio divino por trás de tudo, né? Todos os namarupas, né? Existe um ganho melhor do que esse né, no âmbito deste processo, no seu relacionamento com Saguna Brahman? Não. Isso é o supra-sumo, né? É a crema de la crema para um devoto, né? Mas ainda assim são raros os indivíduos preparados para esse tipo de devoção. Aí o Swami nos lembra ainda, ele está fazendo uma pequena revisão aqui do que nós vimos recentemente no capítulo 7. Eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da lua, do sol, eu sou o Omkara, eu sou o espaço, e eu sou a humanidade que existe dentro dos humanos, né? Eu sou a natureza humana dos humanos. Então, nós temos a possibilidade de viver, né, em contato com o Senhor, né, através desta compreensão. Tudo se torna uma sadhana de reconhecimento e reverência ao Senhor. Você está interessado num Ishvara que não está sujeito ao tempo, aquele Ishvara, aquele Deus que vem e vai, né? Você quer que ele esteja sempre presente na sua vida, né? Preenchendo, né, o coração de cada um de nós.
preenchendo como? Com amor. Você não curte o amor? Ok, ame a Deus, né? Então, ele está falando que a visão de Visvarupa Ishvara na forma total do universo é trazida à tona porque ela permite essa mudança de perspectiva se você assimilar esses conhecimentos devidamente, internalizar, digeri-los, né? Aplicá-los, lembrar-se deles, né? Então, este é o ponto-chave deste capítulo 11, tá? O desenvolvimento da visão cósmica de Ishvara, né? Dessa visão do Svarupa Ishvara, como ele manifesto, este é o tema central do capítulo 11, ok? Eu não sei exatamente se nós faremos alguns mergulhos, o texto fará alguns mergulhos na natureza de Nirguna Ishvara, mas como vocês sabem, né, eu sempre faço, né? Sempre aproveito qualquer brechinha para fazer esses mergulhos com vocês também. Então, não imagine que essa visão do Visvarupa seja outra forma de Deus. Não é um Deus como Rama, ou Krishna, ou todos os outros, né? Já entendemos tudo isso, Swami. Este é o pano de fundo do importante capítulo 11, dedicado a esta visão cósmica do Senhor, a yoga da visão da forma cósmica do Senhor. Com este pano de fundo, entraremos no capítulo 11, verso número 1. Arjuna disse: Este ensinamento secreto supremo chamado Adhyatma foi transmitido por você para me abençoar. Esta minha ilusão está cessando devido a isso, né? A minha ilusão está sendo removida, né? Naturalmente, Arjuna, ele não removeu toda a sua ilusão. Ilusão é uma palavra muito bacana, tá? Porque a doença de samsara, do samsara, é uma doença que se desenvolve e os sintomas são diversos, né? Ela começa com desejos vinculativos, medos vinculativos, aí compelindo o indivíduo a fazer ações adármicas, né? E aí a frustração vai crescendo, né? E aí a raiva, a irritação, a competição, né? A depressão, aí uma infinidade de emoções e experiências psicologicamente muito destruidoras do intelecto humano, né, do corpo-mente. Então, qual é a condição final deste processo da doença do samsara? Ele é chamado de ilusão, ou mais propriamente dito em inglês, é delusion. Delusion é uma... No inglês nós temos a distinção illusion and delusion, ok? Illusion é se você tem uma ilusão de que isso é amarelo, mas na verdade é verde, tá? Então você está tendo uma ilusão. Desilusão, delusion, não, ilusão é você, mas deixa eu ver se eu consigo encontrar uma analogia correta aqui. Eu nunca tentei uma analogia para essa distinção ilusão e delusion, né? Delusion seria something that eu não consigo mais discernir o que é o Dharma e o que é o Adharma. O meu intelecto, a minha capacidade cognitiva de discernir e discriminar, ela foi comprometida de modo que agora eu estou no estado de delusion, que no português existe só a palavra ilusão. Mas ilusão é quando você está realmente, né, ainda vendo uma coisa por outra, tá? Ou vendo uma coisa como se fosse outra. O outro ponto é quando você compreende, delusion é quando você simplesmente diz assim, não, a minha capacidade intelectual discriminativa, né, se tornou uma imensa confusão. E é aí que as escrituras do Gita, no capítulo 2, dizem que aí é a destruição realmente do intelecto humano, quando a confusão é absolutamente a falta de discriminação, fundamentalmente a discriminação entre Dharma e Adharma, naturalmente, é a base, né? A gente desenvolve a discriminação com base no que é dármico e o que é adármico. Caso contrário, a gente é movido em nossas vidas discriminando o que eu quero e o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto.
Então, essa discriminação, ela se refina na medida que eu discrimino o que é dármico e o que não é adármico. Mas como eu sou movido por minhas vássanas, eu discrimino o que eu quero e o que eu não quero. Então, se eu persisto desenvolvendo, cristalizando essas vássanas a respeito do que eu quero e que eu não quero, aquilo, no final, irá destruir a minha capacidade de discriminação e aquele estado é referido como delusion ou uma ilusão. E o que o Krishna, o Arjuna está dizendo, a minha ilusão cessou, tá? Então, o Swami vai dizer assim, naturalmente, a ilusão do Arjuna não cessou totalmente, né? Ela foi largamente minimizada, né? Porque Arjuna, ele vai realmente, né, ver sua ilusão, desilusão, a sua confusão removida, né, ou resolvida no fim do Gita, né, no capítulo 18, né? Então, os primeiros 8 versos desse capítulo 11, né, que é dedicado a essa visão cósmica do Senhor, ele começa com Arjuna apresentando um resumo de tudo aquilo que ele aprendeu até agora. Tá? Então, é muito particular isso. É a primeira vez que eu vejo isso, né, desde que nós iniciamos esse estudo bem profundo, né? Então, aqui o Arjuna falou assim, olha, esse ensinamento realmente funciona, eles dizem que ele é segredo, né, um secreto, né, ensinamento secreto, mas não é realmente secreto, muito embora ele permaneça invisível aos olhos daqueles que não desenvolveram um refinamento capaz de compreendê-lo, né? Então, é como se algo esteja sempre disponível, né, ao céu aberto, mas eu não tenho a capacidade de identificar e de ver o valor daquilo, né? Existem diversas analogias, uma pedra preciosa, né, uma pérola preciosa, eu não tenho conhecimento daquilo, não tenho valor por aquilo, eu passo e jogo fora pensando que é uma pedra como qualquer outra. Então, o Vedanta, esses ensinamentos, eles permanecem sempre ali, mas as pessoas, elas não têm uma visão capaz de identificar o valor deste ensinamento supremo, né? E esse ensinamento supremo você transmitiu a mim, Krishna, e eu me sinto abençoado, esta minha ilusão cessou por isso, né? Então, isso é muito comum. A maioria de nós, né, no nosso processo, né, os estudantes do Vedanta, muito frequentemente, eles passam por isso. Eles têm um momento de sacada boa, né? Aí fala assim, ok, agora deu, né? Eu ouço muito isso. Agora eu entendi tudo, né? Agora eu estou livre. Agora eu obti o moksha, né? Blá, 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 blá. Então, é natural, é parte, né, das nossas ilusões, de vez em quando, né? Então, nos primeiros 8 versos, o Juna, né, a Juna está apresentando mais ou menos o que ele assimilou até então, até o verso 6, tá? O Swami nos lembra aqui que o primeiro capítulo do Gita não entra nesse resumo, porque os ensinamentos do Vedanta, eles iniciam somente no capítulo 2. O capítulo 1, vocês lembram? A gente fala um pouco, nós falamos um pouco. Capítulo 1 é conhecido como Arjuna e a crise, como é que se diz? Vergonhosa que ele teve no meio do campo de batalha. Ele teve uma crise emocional, sentimental, apesar de estar ali sendo guiado por Lord Krishna, né? E ele teve uma crise, deu um chilique nele e ele falou, não luto, não luto, não luto, não quero, né, fazer o meu Dharma aqui, né? Então, é somente sobre isso, a crise de Arjuna, tá? Mas no capítulo 2 iniciam os ensinamentos, né? Porque Krishna falou, não, agora o que que eu vou fazer, né? Eu vim aqui para ajudar Arjuna e aproveitar, né? Restabelecer o Dharma, né? Mas o Arjuna, ele não está interessado em restabelecer o Dharma, que é o papel dele, né? Então, eu vou ter que mudar os meus planos e eu vou produzir os ensinamentos védicos, vedânticos, num formato campo de batalha para o benefício da inteira humanidade, né? Então, nós vimos
nos 5 iniciais capítulos, que o primeiro não apresentava ensinamentos, né? No início a gente viu a descrição da natureza do Jiva, né? O Jiva, e o modo qual ele é operado, né? E qual é a natureza essencial desse Jiva, né? Que na verdade ele não é o corpo, o corpo é uma vestimenta superficial. Então tudo isso foi abordado no capítulo 2. O Swami nos dá uma lembrança, assim como uma pessoa abre mão de roupas gastas e veste outras roupas novas, assim também este Atma abandona os corpos externos desgatados e alcança outros novos, né? Não parece curioso que determinada, a maioria das pessoas, né, elas ficam muito velhas, mas o corpo já não é um instrumento bom para você interagir, né, com este mundo. Mas a ignorância e o apego é tamanha, né, que é como se a pessoa estivesse presa a uma roupa muito velha, cheia de buraco, rasgada, entendeu? Cheia de problema, né, e não quer abrir mão. Né? O indivíduo fala assim, não, esse corpo está assim, mas eu não sei, quem sabe? Será que eu vou receber outro? Né? Deixa eu ficar agarrado nesse corpo até o último suspiro, né? E o Swami, o Lord Krishna, né, o Krishna Guru, apresentou todos esses ensinamentos, como nós lembramos, né? Espero que estejam bem lembrados, né? Que o corpo físico é apenas um instrumento, um vestimento, e nós obtemos um em cada nascimento. Portanto, este corpo físico não é o que eu sou. Da mesma forma, a mente também é um instrumento temporário que utilizo no estado de vigília e do sonho, e que deixo de lado no momento do sono profundo. Você vê que aqui a perspectiva do Swami não é dizer que a mente é um instrumento temporário, né, que eu utilizo durante esta vida, né, e que depois a mente sai, né, e eu não tenho mais ela. Não, não é bem assim. Essa mente é um instrumento que é limitado porque ela aparece em dois dos nossos estados e desaparece no estado de sono profundo. Portanto, a mente não é a realidade absoluta. Tá? Então, esse instrumento temporário que ocorre no estado de vigília e do sonho, portanto, nenhum desses dois corpos, o sutil e o físico, pode ser o que eu sou. Eu sou de natureza consciência, o princípio consciência, Chaitanya. Então, se nós lembramos a descrição do que é a consciência, né? O Swami, ele gosta de repetir inúmeras vezes esse conceito, porque ele lida com uma audiência maior, bem maior, e eu imagino que muitas pessoas novas aparecem lá, né? Então, ele gosta de revisar o ensinamento também para o benefício dos estudantes novos, né? Então, a consciência não é parte, produto ou propriedade do corpo ou da matéria. A consciência é uma entidade independente que permeia e dá vida ao corpo, tá? Então, muita atenção com esse conceito. A consciência é uma entidade, não é uma entidade experienciadora. Não é uma entidade que experiencia, mas você teria que olhar a definição do que é uma entidade para compreender que ainda assim é uma entidade, mas é uma entidade que não faz nada, não experiencia nada, que não se modifica e é livre e independente de tudo que ocorre dentro do seu próprio âmbito, tá? Essa consciência ela é não limitada pela matéria, muito menos pelas fronteiras do corpo físico. Essa consciência, ela sobrevive à morte do corpo físico, como nós sabemos. Ela é eterna, omnipresente. Então, Krishna fez essa descrição muito brilhante desta natureza no capítulo 2. Ele desenvolveu ainda mais isso no capítulo 3. Eles declaram que os órgãos dos sentidos são superiores, né, aos objetos dos sentidos. A mente é superior ao intelecto. A mente é superior aos órgãos do sentido e o intelecto é superior à mente. E o intelecto é superior à mente. Aquilo que é superior ao intelecto é, de fato, o Atma, né? Então, numa sequência do mais denso até o mais sutil, nós passamos pelos 5 koshas para chegar
naquilo que é a única realidade, o Atma, que é além desses 5 níveis, né, de experiência humana, digamos assim, né? No capítulo 4 e no capítulo 5 seria um bom dever de casa para vocês selecionarem os versos que Krishna Guru aborda a natureza do Jiva, né? Ele gosta de passar dever de casa. Então, Swami, ele sendo um mestre, né, dessas escrituras, ele gosta de apresentar a estrutura, relembrar, de modo que a gente possa compreender o inteiro, o inteiro sistema de ensino, né? Essa estrutura de ensino tão elegante, tão bacana, tão bem organizada, né? A Juna disse que ela entendeu isso bem. Ele está muito grato e ele fala: eu estou pronto, quero ir embora para casa, não preciso de mais nada, né? Então, o ensino que foi dado por você, Arjuna, são palavras sábias, foi dado para mim, eu me sinto abençoado por você. Você resolveu o problema do samsara, que é uma grande e profunda tristeza que culmina com a destruição da minha discriminação, como descrito no primeiro capítulo. Aquela era a minha condição e agora eu me sinto um ser novo, né? Estamos já no capítulo 18, eu assimilei tanto, né? E agora eu desenvolvi a visão de Svarupa Ishwara, a visão cósmica do Criador, né? Então, eu me sinto muito grato e liberado, né? Então, só me lembra que o primeiro capítulo não eram ensinamentos, mas ele foi simplesmente uma descrição da crise emocional, sentimental que o Arjuna sofreu. Foi um maior vexame, né? O cara lá, sendo, né, gozado, Um cara que era o general do exército, né? O guerreiro mais temido, e agora está lá, né? No chão chorando. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso entrar nessa guerra sanguinária. Arjuna, isso significa um episódio dentro do Bhagavad Gita, no qual o Arjuna teve essa crise de tristeza. E para salvar e tirar Arjuna dessa crise, né, as palavras sagradas do Krishna Guru foram transmitidas e elas me salvaram, né? Eu estava preso na ignorância, né, experimentando a tristeza e a dor profunda que é sempre lado a lado com a ignorância espiritual. Que tipo de palavras foram essas que o Lord Krishna apresentou para o Arjuna no início lá do capítulo 2? A Arjuna faz uma descrição das palavras que Krishna apresentou. Ele diz que são palavras sagradas, são palavras divinas, são palavras sábias, né? É aquilo que existe mais valioso. Por quê? Porque ela revela a natureza sempre livre, cheia, inteira, completa e independente daquilo que eu sou. Então, esta é a riqueza mais valiosa. Então, é um ensinamento extremamente valioso, né? Ensinamento este que poucas pessoas reconhecem o seu valor, né? Por isso é dito ser um ensinamento secreto, que não é secreto, mas a maioria, ele permanece invisível aos olhos das pessoas do mundo, digamos assim, tá? É como se você tivesse um problema de visão que não permite a você identificar a cor amarela, né? Eu não lembro o nome desta doença, né? Deste problema. Então você vai dizer, não, eu não conheço o amarelo, eu não conheço o amarelo, tudo bem. Então tem um pequeno defeito na sua configuração, né? Espera aí que Elon Musk vai arrumar isso para você, né? Mas é mais ou menos isso. Os ensinamentos estão lá, mas as pessoas não conseguem reconhecer, ver o seu valor. Por isso é dito ser um grande segredo. Não é disponível para as pessoas sansáricas do mundo. Porque não está fácil, normalmente disponível no mundo. Por que não está fácil disponível no mundo? Porque são palavras, são ensinamentos que só podem ser apresentados pelos Yanis. E não somente os Yanis, mas os Yanis
que ensinam, os yanis que são sábios, e não todos os yanis, eles são professores ou gurus, né? A maioria dos yanis, segundo o Swami Paramarthananda, transpira aqui e ali, eles não são gurus, né? Então, o guru precisa ser um yani e precisa ter familiaridade com os ensinamentos e uma certa capacidade de, de comunicação, digamos, né? Então, e naturalmente, ele precisa ter assimilado profundamente esses ensinamentos que transformam, né? Então, os yanis são muito raros no mundo, o Swami diz aqui, né? Então, como é que eu vou obter esse conhecimento? Ele é segredo, ele é secreto, porque ele não é reconhecido, o seu valor não é visto pelas pessoas e você não pode obter tão facilmente. No passado, as pessoas literalmente precisavam viajar para o Oriente para entrar em contato com esses ensinamentos. Nos dias de hoje, nós temos a internet, e com a internet aparece uma infinidade de falsos gurus também, como nós sabemos, né? Então, o Swami nos apresenta uma outra passagem aqui do capítulo 7. Entre milhares de seres humanos, um raro ser luta pela libertação. Libertação é moksha. Entre milhares de seres humanos, um raro luta pelo autoconhecimento que liberta, né? E mesmo entre aqueles que lutam, que buscam, né? Entre os buscadores, né? Que se esforçam, somente um raro buscador vem a me conhecer como a única realidade, né? Então, uma outra passagem de um outro texto, não, esse aqui não é do Gita, não. Mas é um conceito bem conhecido, né? Aparece em textos distintos, né? É um fato realmente, né? Que raríssimos indivíduos se interessam por este nível de espiritualidade, né? Ainda mais raros são aqueles que dedicadamente e profundamente, sem se iludirem, prosseguem no caminho pela busca e assimilação e internalização deste ensinamento, e entre aqueles que se esforçam, alguns raros são, são abençoados por este conhecimento que transforma. Poucas pessoas estão interessadas em se tornarem um sábio do autoconhecimento. Mesmo aquelas poucas que se interessam para obter esta sabedoria que transforma, né? Apenas algumas têm sucesso. Portanto, os yanis e os ensinamentos propagados pelo yanis são raros mesmos. Por isso, também, é um outro ângulo que o Swami está dizendo, que permanece como que um segredo, porque é difícil encontrar realmente um teaching guru que seja realmente um yani, que tenha ido além da compreensão meramente intelectual e que tenha sido beneficiado por este conhecimento e que tenha habilidade na propagação desses ensinamentos, né? Então, Adhyatma, Samjitam, essas palavras são chamadas palavras espirituais. Chamado ensino espiritual porque se trata de quê? O espírito, né? Então, a espiritualidade é a ciência que procura, né? Cujo papel é revelar o espírito, tá? Então, a espiritualidade é a busca pelo espírito. O espírito é aquilo que é mais sutil do sutil no âmbito desta manifestação mítia, né? Então, a espiritualidade é a busca pelo espírito. E como nós sabemos, o espírito divino é Deus, tá? É Brahman, cuja natureza é idêntica ao Jivatma, tá? Jivatma, Atma do Jivatma é idêntica ao Atma de Ishvara, idêntica ao Atma de Paramatma, tá? Então, esse é o espírito, né? O princípio divino é o espírito, tá? Espiritualidade é a busca pelo espírito, né? E você vê esses círculos espirituais por aí, ninguém está interessado no espírito, ninguém está interessado em realizar a real essência, a real natureza de cada um de nós. É a coisa mais rara possível encontrar um estudante de Vedanta realmente, né, maduro,
Então, o buscador espiritual é aquele que está sempre buscando a compreensão do espírito de tudo. Então, como o Swami frequentemente coloca, né, e eu também, existem dois fatores operando neste mundo Mithya, no qual nós nos encontramos. Um é matéria, matéria barra energia, porque matéria e energia são a mesma coisa, somente uma diferença de frequência, né? Uma é matéria e a outra é o quê? Espírito ou Deus, né? Ou Brahman. Portanto, o Vedanta e o Upanishad não se trata de uma ciência a respeito da matéria, uma ciência a respeito das energias, né? No mundo do esoterismo, do misticismo, as ciências, elas estão interessadas nesses fenômenos sutis, nesses fenômenos energéticos, né? Vedanta não tem nenhum interesse em nada disso. É um ensinamento que revela para o indivíduo o espírito, a única realidade absoluta, né? Que é a essência de cada um de nós. E por este maravilhoso ensinamento, Krishna diz: a minha ilusão já foi. Então nós temos que lembrar que Arjuna se rendeu a Krishna no final do capítulo 1, se eu não me engano, né? Ou no início do 2, né? Quando ele finalmente falou assim: não, eu estou tentando, foi no início do capítulo 2, eu estou tentando resolver esse problema. Eu estudei muito o Dharma, as escrituras védicas, eu sei o que é Dharma, eu sei o que é Dharma, a Dharma, e eu sei que esta é uma guerra injusta que eu não posso guiar, porque existem pessoas muito boas do outro lado também, né? Então, tem uma passagem que o Arjuna finalmente se rende, se entrega ao Senhor e diz: ok, me ensine, me ensine, me ensine, porque eu estou confuso, eu estou tentando aqui apresentar a você esses argumentos como se eles realmente, né, eles fossem bem organizados e bem sólidos, né? Mas a verdade é que eu não consigo nem mais sustentar esse meu argumento, porque a confusão é enorme, tá? Eu estou com a minha mente dominada pela confusão, eu me sinto desamparado, o meu intelecto está iludido, né? A ilusão, a minha discriminação foi comprometida, eu não consigo mais ver, compreender e distinguir a justiça da injustiça, o Dharma do Adharma, né? O motivo, né, que, que produz essa guerra, uma guerra realmente, né, válida e necessária, né? Diga-me o que é bom para mim, diga-me o que eu quero fazer. Eu sou seu discípulo, por favor, teach me, me ensine, me ensine, me ensine, né? O Swami Shimayananda diz que a passagem mais bonita do Gita é quando finalmente o discípulo reconhece a sua condição, porque o discípulo ele vai ficar disputando com o guru, né? Resistindo ao guru, brigando com o guru por muito tempo, tá? Até que ele reconhece, né? Reconhece as suas limitações. E aí ele fala: tudo bem, eu me rendo aos ensinamentos do Vedanta, me ensine. De um lado, a mente de Arjuna estava dizendo: eu não posso matar Bhishma e Drona e tantas outras pessoas fundamentalmente boas, que se uniram ao exército de Duryodhana. Eu não consigo, eu vivi com essas pessoas, eu cresci com elas, né? Isso é um crime, isso é uma violência. Matar os meus gurus é considerado Mahampapa, o máximo dos papas é dito ser matar o seu guru, né? De outro lado, a mente diz que até mesmo essa himsa, né, essa violência, é adequada, porque ela é absolutamente necessária para restabelecer o Dharma, após eu ter tentado resolver esse problema de modo diplomático por 13 anos, mas ainda assim eles mandavam como se diz? Duryodhana mandava os seus agentes para ir assassinar o pessoal de Krishna, tentando assassinar ele também.
Então, depois de ter tentado todos os meios não violentos, Krishna disse, não, essa guerra é adequada, você precisa destruir aqueles que são os violadores do Dharma. E por que eles são violadores do Dharma? Porque eles perderam a discriminação, mas Krishna jamais imaginaria que naquele momento um gancho, um apego sentimental de Arjuna fosse também destruir a discriminação de Arjuna, de modo que aí ele fica paralisado dizendo, não, eu não posso, a minha mente está me dizendo que eu não posso fazer esse ato de violência, né? Então você vê todo o jogo, né, da discriminação e o modo qual a discriminação aqui e ali, em diversos contextos, pode ser comprometida, muitas vezes, né, através de alguns apegos sentimentais, emocionais, que nos impedem de ver mais claramente a necessidade de restabelecer o Dharma, mesmo que seja através da violência. Para a proteção da justiça, do Dharma, dos justos, nós precisamos destruir os injustos, os adármicos. Somente assim podemos restabelecer o Dharma, a justiça. Portanto, eu me manifesto em todas as eras, né? Nós estamos aqui esperando a manifestação de Krishna, né? Neste período bravo do Kali Yuga que nós estamos vivendo, né? Para ver se as coisas melhoram por aqui. Então, Himsa, a violência, né? Também é um meio, né? Mas a mente de Arjuna estava confusa. Sim, não, eu posso, devo fazer, não, né? Mas tudo isso foi gradualmente esclarecido à medida que eu me mantive focado nos seus ensinamentos até esse capítulo 11. Então, portanto, esta minha ilusão, morra é a ilusão dupla, isso aqui é muito interessante. Então, aqui o Swami está dizendo que Krishna se rendeu a Arjuna no início e somente agora está dizendo a minha ilusão foi já largamente, né, removida, né? Não totalmente, mas largamente removida. E a ilusão de Arjuna, que tinha sido removida a esse ponto, né, é a ilusão, a confusão, né, a indiscriminação a respeito de Dharma e Adharma. Tá? Então, Arjuna conseguiu cortar através de todos aqueles laços sentimentais, emocionais, apegos, e compreendeu o seu papel e compreendeu a necessidade de restabelecer o Dharma naquela circunstância, e ele falou, a minha ilusão a respeito de Dharma e Adharma, ela foi removida. E qual é a outra ilusão? Qual é a outra confusão? Qual é a outra falta de discriminação e de discernimento? Nós temos essa indiscriminação entre Dharma e Adharma, porque nós estamos ainda presos aos nossos quereres e não quereres e às nossas vasanas, os nossos apegos, né? Então, a nossa ignorância compromete a nossa discriminação até mesmo no nível de Dharma e Adharma, né? Eu vejo isso claramente no mundo de hoje. E a outra ilusão, que é uma ilusão ainda mais sutil e profunda, é a ilusão, é a indiscriminação a respeito do Atma e Anatma, né? Então, nós temos a confusão a nível ético-moral, né? E a confusão a respeito daquilo que é real e daquilo que é aparentemente real, tá? Então, a primeira coisa que é mais importante é realmente refinar a nossa discriminação a respeito do Dharma e do Adharma. Mas a gente vê a maioria das pessoas, elas querem partir direto para a discriminação entre Sati e Mitya, entre Atma e Anatma, sem antes ter refinado a sua discriminação entre Dharma e Adharma, tá? Eu aponto sempre isso, né? Porque é uma contradição. O Gita, o Bhagavad Gita é um ensinamento único, um ensinamento completo, que trata desses dois níveis de discriminação, de discernimento, de carência intelectual discriminativa, né? Uma é a confusão a nível ético-moral e a outra é a confusão a nível dos ensinamentos dos Upanishads, que ele coloca
como uma confusão filosófica, porque é uma compreensão mais sutil, né? Então, a primeira discriminação é a discriminação entre o que é justo e o que é injusto, o que é moral, o que é imoral, o que é dármico, o que é adármico, né? Então, esta confusão, ela existe porque as pessoas estão movidas por muitas vasanas adármicas ou estão presas por conceitos adármicos que foram assimilados ao longo de uma vida, né? Então, qual é o que faz o Bhagavad Gita, um ensinamento tão único? Ele trata de ambos os problemas do samsara, a confusão ética-moral e a confusão entre realidade e não realidade. Normalmente, o Veda Purva Bhaga, que é essa parte inicial dos Vedas, né, antes de chegarmos ao Vedanta, ele tem como objetivo a observação do Dharma para resolver os conflitos emocionais derivados à não observação do Dharma. Se eu não observo o Dharma cuidadosamente, se eu não desenvolvo, né, esta sensibilidade e esta clareza, né, de compreensão daquilo que é Himsa e daquilo que é Ahimsa, né, eu vou estar cometendo erros de discriminação do ponto de vista Dharma e Adharma, e aquilo cria conflitos éticos que perturbam a minha mente, impedindo que eu possa fazer a minha discriminação entre Satya e Mithya, entre Atma e Anatma. Você compreende, Betânia? O que faz do... Aliás, professor, perfeito e lindo esse resumo que o Paramartananda está trazendo nessa aula, assim, né? Fazendo a gente recordar de todos os capítulos As passagens e mais está relevantes. sendo incrível. E você está maravilhoso, como sempre. Obrigado, querido. O Gita é um ensinamento único que trata desse conflito, tanto ético como filosófico. Normalmente, na fase inicial dos Vedas, que corresponde a 80% mais ou menos dos Vedas, o único objetivo é permitir que o indivíduo desenvolva essa sensibilidade, essa discriminação entre Dharma e Adharma, de tal modo que ele possa viver uma vida o tanto quanto possível livre de conflitos. O conflito ocorre quando a gente viola o Dharma. Naturalmente, existem conflitos que ocorrem porque alguém não gosta de você, né? Se você tem um vizinho, né? E o vizinho implica com você por qualquer motivo, né? E aí ele começa a querer te provocar. Eu tenho algumas pessoas que já foram meus alunos que ainda ficam querendo me provocar. Então, você tem que ficar cuidado para não entrar em conflito. O melhor modo é simplesmente não enganjar os conflitos, aqueles que provocam, né? Então, mas existem conflitos, são aqueles que nos agancham realmente, né? Que são todos eles derivados da não correta observação do Dharma, né? Quando nós somos movidos por vasanas, não realmente em conformidade com o Dharma, em geral, causa conflitos éticos, morais, e esses conflitos, eles dão trabalho e causam perturbação mental e intelectual. E a gente precisa manter uma mente o tanto quanto satívica quanto possível. Vocês entendem por que eu só me relaciono com as minhas galinhas de agora em diante? Normalmente, o Veda Purva, a parte inicial dos Vedas, ele serve este propósito, resolver todos os conflitos éticos. A parte final dos Vedas tem como objetivo resolver a indiscriminação entre realidade e irrealidade, Atma e Anatma, Satya e Mithya, que é colocado como uma confusão a nível mais sutil ou filosófico. O Gita é uma escritura única porque ela trata de ambos os níveis de discriminação, né? Do mais denso, mas mais básico, mais fundamental, sem o qual nós não conseguimos desenvolver uma mente capaz de discriminar Satya de Mithya, né? E, portanto, a Arjuna diz: eu estou ficando cada vez mais esclarecido, eu me sinto quase que já bem resolvido, e a gente deixa o resto para amanhã, porque já chegou o nosso horário. Ok. Então, amanhã nós nos encontramos no mesmo
no mesmo horário, no mesmo Mitya, com a beleza do Gita. Alguma coisa a mais? Alguma questão? Algum compartilhar? Alex, bom te ver de novo aqui, hein? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.